Esse capítulo 4 conta a história de uma mulher samaritana e o encontro dela com Cristo. Jesus estava aqui na terra naquela época e ele não precisava passar por aquela cidade, a cidade de Samaria. Ele quis passar por lá porque Deus, ele é soberano, né? Mesmo estando aqui como homem, ele tinha ciência, né, do que estava acontecendo, do que iria acontecer ali, que ele iria encontrar essa mulher. E eu vim falar assim brevemente para vocês, depois se vocês quiserem meditar lá, é melhor. Que Jesus, ele não coloca barreiras para nos encontrar. Porque, principalmente assim nos dias atuais que a gente vive, são muitas diversidades de pensamentos e de maneiras de viver. Cada um tem um pensamento e cada um vive de uma maneira diferente, né? Então são ideias diversas e geralmente quando você encontra uma pessoa fora da sua ideia, já há um contrito. As pessoas, elas não se entendem, não há comunhão só por causa de um pensamento diferente. E com Jesus é diferente. Mesmo que ele não concorde com sua maneira de ver ou de pensar, ele mesmo assim, ele não coloca dificuldades para encontrar você. O Senhor, ele está sempre procurando assim uma maneira, uma estratégia de ter com você, de te encontrar, de falar contigo. Então, assim, ele cria situações, que foi o caso dessa mulher. Jesus, ele chegou ali naquela cidade e nesse capítulo conta que havia um poço ali. E ele estava naturalmente cansado de andar e ele se sentou ali, só que ele não tinha com que pegar água. E os discípulos que estavam com ele tinham saído para comprar comida. E aí essa mulher encosta para pegar água e ele já sabia que ela era samaritana e ele era judeu. Então, assim, havia uma rixa naquela época. É uma história bem comprida, depois se alguém quiser pesquisar, não tem como eu explicar aqui. E assim, eu também nem sei assim de cabeça, né? Mas a gente teve estudo até sobre isso. E geralmente eles não se falavam. É a mesma coisa que hoje em dia, muitas pessoas da igreja, eu não digo a maioria, né? Mas muitos irmãos da igreja, se passar por uma prostituta ou por um gay, às vezes acaba desfazendo, sabe? E vice-versa. Da mesma maneira, né? As pessoas também. Por conta de um pensamento diferente, né? De ideias diferentes, maneiras diferentes de pensar sobre a vida e de viver. E aí ele viu ela e ele pediu, me dá um pouco de água. E ela se espantou tanto com essa pergunta, que ela perguntou, como me pedes água, sendo eu samaritana? Você é um judeu. Como, tipo assim, como que você tá falando comigo, né? Então, assim, às vezes o Senhor tá falando conosco e a gente fica com esse questionamento, né? Não é possível, né? Será? E Deus, ele cria situações para falar conosco, né? Então, assim, tira esse pensamento da sua cabeça, né? Como que Deus está falando comigo se eu vivo dessa maneira? Como que Deus está falando comigo se eu não vivo totalmente contrário àquilo que a palavra do Senhor diz? O Senhor, mesmo assim, ele quer falar com você, ele quer ter encontro contigo. Porque ele quer transformar o nosso jeito de viver. Então, por isso que ele cria essas estratégias. E é ele sim que fala conosco. Então, não duvide se não sei o que aconteceu no seu dia a dia, porque Deus, ele age nas pequenas situações para falar conosco. Se Deus falar contigo, você sentir, não fique duvidoso. Como é Deus. O amor do Senhor, ele supera todas as nossas dificuldades. E o Senhor, ele tem um pensamento próprio sobre nós. Ele não pensa segundo os homens, segundo as pessoas que nos julgam. O Senhor tem um pensamento diferente sobre nós. E são pensamentos de paz. Tá? Então vou colocar aqui o louvor. É um louvor bem antigo. Porque na verdade com esse tema que foi me pedido, eu não achei muitas variedades de louvor. E foi um louvor que eu achei bem legal, assim. Porque eu gosto desses louvores chorados, eu gosto, né? Então aí, como me foi dada a opção de escolher, eu escolhi esse. Aí eu ensaiei e vou louvar aqui pra vocês. Que o Senhor fala no coração de cada um.
Eis-me aqui outra vez, neste sol de escaldar, volto ao poço pra água buscar. Minha vida é buscar, estou cansada de mim. Até quando não vejo fim? Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero, já me desespero, não sei que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, água me pediu. Acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me perderia, e a água da vida eu daria a você. Daria a razão pra viver, daria a razão pra viver, daria a razão pra viver. Fica com essa palavra, o Senhor quer te dar razão pra viver. Um beijo, um abraço pra todos.